Falou aqui de Daniel Worcaro, se ele fica ou não, onde está preso, como é que fica essa andança daqui para frente, se vai ocorrer de fato uma delação premiada, mudança de advogado e tudo mais, mas agora também, continuando nesse assunto carcerário, mas mudando o personagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ocupar a mesma cela em que já esteve na Papudinha, caso o ministro Alexandre de Moraes decida encerrar a prisão domiciliar humanitária que foi concedida. Jonas Maia, o que a gente tem de observar nessa análise de Alexandre de Moraes? Como é que essa questão do período da prisão humanitária, né, que foi concedido, está chegando ao fim? Então, tem de ter uma decisão, né, sobre a próxima parada de Jair Bolsonaro. Agora sim, bem-vindo, Jonas. Muito obrigado, Elisa. Sempre um prazer estar aqui nessa nova semana com vocês, quem acompanha a gente. Tudo depende do ministro Alexandre de Moraes e é uma semana decisiva, porque a prisão domiciliar humanitária temporária concedida ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ela tinha um prazo de 90 dias e termina nesta quarta-feira, depois de amanhã, também conhecido popularmente no bom português. E aí fica a dúvida se o ministro do Supremo Tribunal Federal vai estender esse tempo por mais um período do ex-presidente em casa ou se ele volta para a cela onde ele estava no 19º Batalhão, que é conhecido como Papudinha, dentro do Complexo da Papuda, aqui em Brasília. Conversando com alguns policiais militares, já que essa área específica é responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, o que me explicaram é que essa cela, que já foi ocupada pelo ex-presidente Bolsonaro em novembro do ano passado, quando teve a condenação, a execução de pena, o trânsito em julgado, ela continua preservada, está ali reservada, tem até uma limpeza, inclusive a roupa de cama também é lavada com um tempo específico, caso o ex-presidente volte para esse mesmo local. E para quem não se lembra, a gente está colocando a imagem na tela também. É um espaço mais amplo do que a cela onde ele ocupou na Superintendência da Polícia Federal, hoje ocupada por outro personagem, outro caso, que é o Daniel Worcaro. Tem uma cama, tem uma área externa, como a gente consegue acompanhar também, tem um banheiro, tem uma cozinha, é bem diferente. Então, esse espaço está sendo preservado e a Polícia Militar diz, de forma reservada, que é por precaução, para não ter outros presos ali, está isolado para caso Bolsonaro volte ali. Do lado dessa cela tem outros investigados, antes, depois condenados, do mesmo governo de Bolsonaro. No mesmo processo, inclusive, também da apontada trama golpista, como Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Tem o Silvinei Vasquez, que é ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que foi preso no Paraguai tentando fugir depois de quebrar uma tornozeleira eletrônica, todo mundo no mesmo espaço. Então, esta semana é decisiva para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque esse espaço é para militares, ex-militares e também presos em vulnerabilidade. Então, é uma semana para a gente acompanhar e ter uma decisão sobre o futuro de Bolsonaro, se ele volta para Papudinha, como está, em um local reservado, ou se continua em casa, na presença dos familiares. Elisa. Jonas Maia explicando aqui o cenário de Jair Bolsonaro, as possibilidades, né, daqui para frente em relação à prisão domiciliar humanitária, se ele fica na domiciliar, se ele sai e tudo mais. Hotel Cury, levando em conta que nós estamos nessa semana que é bem importante e um dos maiores responsáveis por grandes movimentos políticos do Brasil, que é Jair Bolsonaro. De que maneira a gente observa isso daqui para frente? O relator do caso vai definir ou não a prorrogação desse benefício, como Jonas estava explicando. E o que pode influenciar a decisão de Alexandre de Moraes? Bom, vamos lá. E bom dia para a Isabel e para o Jonas que se juntam a nós. O que vai definir é, em primeiro lugar, se ele cumpriu todos os requisitos nesse período em que ele está preso na casa dele, desde o dia 27 de março, quando ele recebeu a alta do hospital. Jair Bolsonaro estava na UTI, foi para um quarto de hospital. No dia 27 de março, ele sai do hospital, vai para a prisão domiciliar e esse prazo termina nessa semana, completando 90 dias dessa prisão temporária humanitária concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Normalmente, o que justifica a manutenção e esse complemento, a continuidade por mais determinado período, é se o investigado, ou o réu, no caso, o ex-presidente é condenado nessa ação penal, ele é um apenado, cumpriu os requisitos necessários. Se não descumpriu nenhuma medida cautelar, se não houve nenhum abalo às ordens dadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, não houve.
E, para além disso, para além do cumprimento, tem também o quadro de saúde, que foi o que justificou essa prisão chamada humanitária, por conta justamente do quadro clínico, o acompanhamento de saúde e as demandas que ele necessita e que tem um atendimento melhor estando em prisão domiciliar. Se o quadro de saúde permanece grave ou se permanece estável e que justifique a continuidade desses cuidados em casa, a tendência é de que ele continue em regime domiciliar. O que pode mudar e piorar para o lado do ex-presidente, que pode pesar contra a continuidade dele em casa, em prisão domiciliar? Aquela descoberta de uma arma na semana passada em uma blitz, uma arma com um militar que faz parte da segurança do ex-presidente. A defesa já prestou os esclarecimentos, disse que a arma foi retirada por conta de um reparo que precisava ser feito, mas também para ele não ter por perto, diante dos medicamentos psiquiátricos que ele toma e que podem afetar a cognição dele. Então a arma em casa não é uma boa ideia. A defesa deixou muito claro também que não houve nenhuma proibição do ministro ou determinação para entrega dos armamentos que o ex-presidente teria na casa dele. Então, a resposta foi dada. Amanhã ele vai prestar um depoimento à polícia que é quem conduz esse caso lá no Distrito Federal, porque foi a polícia quem encontrou a arma durante uma blitz. Então, isso pode ser um ponto que pese contra ele durante a análise que o ministro vai fazer nessa semana, porque é bem seguido. Então, ele vai ser ouvido amanhã, na quarta vence o prazo da domiciliar do ex-presidente, aí o Alexandre de Moraes vai tomar uma decisão. O que normalmente acontece em casos como esse, e só para a gente dar de contexto, o ex-presidente depõe, provavelmente o ministro vai compartilhar com a Procuradoria-Geral da República, que vai se manifestar, levando em consideração o histórico médico, se ele descumpriu ou não descumpriu as ordens, e o depoimento prestado ontem. E aí o ministro vai tomar a decisão dele, defendendo ou não, mantendo ou não ele preso em casa no regime domiciliar.